Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos prestigiar, ouvindo o programa Em Defesa da Vida. E nesta noite temos o nosso irmão Juliano da Silva Duarte, de Lages, em Santa Catarina, que carinhosamente nos traz reflexões em torno do tema reencontro. Mas antes de passarmos a palavra a ele, que carinhosamente nos traz momentos tão oportunos, no momento de desencarnações coletivas, vamos ouvir a música A Fonte, composição de Celso Santos, com Vozes Eternas. Que me fazem crer no que não posso ver. De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer. De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que
os meus olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é este? Onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. Olá, irmão, olá, irmã, do programa Em Defesa da Vida, pelas ondas da Rádio Cultura de Valença, do querido estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos refletir sobre imortalidade e o tema é reencontro. Antes disso, vamos refletir um pouquinho a mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado pelo irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, o item número 108, Reencarnação. E assim nos diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés para seres lançados no fogo eterno. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas, que recebe o cristão a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno,
incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Nesse momento, então, vamos manter nossa elevação ao alto, rogando então aos nossos benfeitores espirituais toda a nossa compreensão, para que dentro de nós possamos refletir de forma sábia, de forma tranquila, toda elevação espiritual, através da oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, dizendo-nos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome, em louvor às criaturas. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa e sábia vontade, Pai, aqui na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, da mesma forma em que soubermos perdoar aqueles que nos devem. E por caridade, Pai, não nos deixes entregues às más tentações, livrando-nos de praticarmos o mal, e auxilia-nos por misericórdia a fazermos o bem, sempre e em todo lugar, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Meu irmão, minha irmã, hoje, dentro da nossa reflexão, vamos entrar numa seara de reencontro sobre a imortalidade do nosso espírito. E como base dessa nossa reflexão, vamos interpretar a Canção da Imortalidade, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido irmão Divaldo Franco. Então, cabe a nós refletirmos a nossa evolução, nosso entendimento de que o nosso corpo pode perecer e outro corpo virá e a nossa essência permanecerá. E da mesma forma, eu convido você a refletir um pouquinho, daqui a pouco a gente retorna, para entrarmos mais a fundo nesse detalhe bem importante que são o reencontro dos espíritos e a nossa imortalidade. Que bom que estamos de volta nessa nossa reflexão sobre imortalidade, reencontro. Os teus afetos que desencarnaram vivem e prosseguem conforme eram enquanto na vilegiatura carnal. Não os pranteies em desespero, porque obedeceram à soberana lei biológica ao estabelecer que tudo quanto nasce, morre. Morrer, no entanto, não significa consumir-se, desintegrar-se no nada. Tudo se transforma, inexistindo o aniquilamento da vida. Qual seria a finalidade da existência, o seu significado, se a fatalidade da evolução a destruísse dessa nada restando? A reflexão da nossa estimada irmã Joana de Ângeles nos leva a refletirmos da incapacidade ainda de estarmos aqui na Terra, de compreendermos a imortalidade da alma. Qual seria o significado das diferenças que temos em nossas vidas? Qual seria o questionamento do porquê do sofrimento, porquê as diferenças de tratamento entre nós irmãos? Mas nós seguimos uma lei, essa lei de nascimento e de partida, da morte. Isso no campo biológico é uma regra, é uma lei e precisamos obedecê-la. Olhe em derredor e acompanhe o desdobramento do existir, a multiplicidade de experiências no laboratório do globo terrestre. Tudo é movimento, organização, equilíbrio e mesmo aquilo que se apresenta como desordem ou caos obedece às leis inflexíveis que os acionam a fim de alcançarem a finalidade a que se destinam. A semente entumece-se e o vegetal triunfa, enquanto a mesma se desintegra. Transforma-se e aparentemente morre, facultando perpetuar-se a espécie que surgirá no momento adequado após os impositivos indispensáveis ao seu desenvolvimento, numa fatalidade que nunca deixa de acontecer. Nós sempre temos dentro de nós aquele pensamento de que a morte é o aniquilamento e não é dessa forma. Muitas vezes
e praticamente todas nesse período nosso da evolução, precisamos morrer para renascer mais bem preparados, mais bem evoluídos no nosso caminho. Observa a luta e todas as áreas, desde o vírus insignificante às amebas na ansiosa e célere multiplicação, com que exaltam o fenômeno viver. O ser humano caminha no rumo da imortalidade, desde quando vencidas as ásperas etapas. Agora, sob a nobre conquista da inteligência e dos sentimentos, avança para a angelitude. Esse percurso, que se deu naturalmente na sucessão dos milhões de anos, obedeceu a uma planificação anterior, sem pressa nem alteração na ordem do seu desenvolvimento. Portanto, nós viemos de um período de desenvolvimento. Todos nós fomos criados por Deus da mesma maneira e da mesma forma, simples e ignorantes. Mas em nós precisamos ter essa consciência de que estamos indo passo a passo a caminho da evolução. Assim como nós já passamos por fases, por períodos em que estávamos nos degraus abaixo. Agora estamos caminhando para a evolução. E bendita seja a providência divina que nos permite ter essa condição de estacionarmos e de não regredirmos. Tudo aquilo que aprendemos é válido e nos vai fazer desenvolver. E, portanto, é importante a gente, mesmo levando milhões de anos, buscar a elevação, buscar o crescimento. Eles, os teus afetos, acercam-se de ti com imensa ternura e inspiram-te em tentativas de serem percebidos, ansiosos por oferecer-te notícias do que sucedeu com eles, a fim de que não incidas nos mesmos equívocos e perturbações. Se te amaram, continuam afeiçoados e zelosos, muito se esforçando para que as tuas horas terrestres sejam abençoadas pela alegria de viver e pela oportunidade de trabalhar em favor da autoiluminação, assim como da fraternidade das demais pessoas. Dessa forma, os nossos irmãos que partiram para o plano espiritual permanecem com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos e com seus desejos. Assim também, como se têm defeitos, permanecem com os defeitos. E nós precisamos compreender de que não existe essa ruptura de uma forma geral, uma eliminação. Eles permanecem cuidando de nós, permanecem zelosos por nós, e que esse reencontro acontece diariamente através das nossas preces, das nossas orações e principalmente dos nossos pensamentos. Até aqui nós percebemos que existem pessoas que estão rogando por nós, mesmo partindo para o plano espiritual. E eles têm nítida visão da imortalidade e anelam a convidar-te à compreensão elevada dos objetivos essenciais. Fazes silêncio interior, aquieta as ansiedades e harmoniza as emoções para que possas ouvir e sentir. Eles te amam ainda e têm os mesmos sentimentos de saudade, ternura, anelos de convivência, aspirações de progresso. É natural que sintas saudade e a ausência deles produza tristeza ou amargura em teu coração. Muitos de nós carregamos esse sentimento dessa ruptura. E é natural que devemos sentir tristeza, que devemos sentir saudade, ternura, sentindo a falta da presença física desse irmão, dessa irmã, dessas pessoas que para nós são muito caras, são muito amáveis e que o amor impera. Quando nós entramos na convivência da obsessão, por mais que estejamos encarnados aqui na Terra, nós estamos prendendo esse irmão que para nós é muito caro no plano espiritual, dentro dos nossos tentáculos de pensamentos viciosos e que aprisionam. Portanto, é importante nós nutrirmos sim aquele sentimento de gratidão, muitas vezes de saudade, algum momento de melancolia, sim, porque somos humanos e estamos caminhando em favor da evolução. Mas nós precisamos também libertar esse irmão para que ele sinta também as melhores experiências no plano espiritual. Não te constitua motivo de desnorteamento a falta da convivência física. Ela é temporária,
porque também no momento próprio rumarás pelo estreito corredor da morte, enquanto eles te aguardam com emoções inauditas. A vida é de sabor indestrutível. Desde que se apresente em qualquer forma, prosseguirá com mais complexidade até alcançar a finalidade a que se destina. É, portanto, importantíssimo para nós mantermos esse pensamento elevado de conexão através da bondade, porque a partir do momento em que partirmos deste mundo, nós teremos uma pleiade de irmãos que para nós que estão em sintonia e que gostam de nós da mesma forma que nós gostamos deles, estarão nos aguardando, enfim, para esse reencontro e para essa nova caminhada juntos. Portanto, é importante não apressarmos e nem queimarmos etapas. É importante nós deixarmos o rio da vida correr de forma natural. Abreviando a vida, nós iremos para zonas de sofrimento e que aquilo que nos motivou a partirmos desse mundo carnal não será nos atendido, porque provocamos essa partida para ficar perto daqueles que já partiram também e, por consequência, e pena também, uma penalidade sobre isso, nós não estaremos perto dessas pessoas, o que vai nos gerar um sofrimento ainda maior do que quando estávamos encarnados. Portanto, se você, meu irmão ou minha irmã, está pensando em abreviar a sua vida para estar perto daquela pessoa que já partiu, se você fizer isso, você não estará próximo dessa pessoa. Conecte através das orações, dos sentimentos de gratidão e muitas vezes sim o sentimento de saudade. Isso é importante ter. E muitas vezes as lágrimas vão correr pelo nosso rosto e isso não é uma falta, uma fraqueza. É um sentimento que está brotando dentro de você. Em todos os tempos, o fenômeno da morte constituiu uma fatalidade perversa, quase incompreensível no seu contínuo ceifar de existências. Considera se não houvesse essa abençoada interrupção, como seria a sua continuidade na Terra? O prolongamento sem fim, assinalado por tormentos inauditos e sem a esperança da sua sucessão? Imaginemos nós aquele cenário que criamos constantemente em nossas vidas, de que quando partimos da Terra, vamos para um paraíso, onde tem um campo, um banquinho de praça, vemos borboletas, passarinhos, todos vestidos de branco, e aquele cenário de tranquilidade e de sossego. Por quanto tempo nós aguentaríamos nesse cenário? Portanto, criamos imagens em nossas vidas que nós mesmos, se vivemos na pele, não teríamos condições de suportar. E, portanto, quando a gente pensa que vamos viver a vida toda na Terra, também seria um prolongamento sem fim, que teriam dores na nossa existência. Vamos continuar refletindo sobre esse tema muito importante. Meu irmão, a morte é o veículo que faculta a cessação momentânea dos fenômenos físicos, materiais e sem qualquer prejuízo para a essência, a alma imortal. Vive, porém, de maneira saudável para que os teus sejam dias bem-aventurados e a edificação do futuro seja segura para coroar-se de paz. E aqui podemos sinalizar o sentimento de paz como aquele sentimento de dever cumprido, não aquele sentimento de ociosidade, aquele sentimento que falamos agora há pouco, de ficarmos num banquinho de madeira, de praça, num campo verdinho e bonitinho, né? Isso não é paz, isso é ociosidade, é ficar sem fazer nada. O sentimento de paz, de acordo com a doutrina espírita e cristã, nos traz a consciência de que a paz é o dever cumprido, é a batalha bem combatida dentro do bem, da bondade, da caridade e da humanidade entre nós irmãos. Esse sentimento é o que nos nutre a melhorarmos cada vez mais. Portanto, meu irmão, utiliza-te de cada momento no carreiro orgânico para aprimorar-te e desenvolveres a divina essência de que te constituis. Abandona os adornos grotescos de que te utilizas para as condições existenciais e faze-te sutil e transparente como um delicado raio de luar.
O sentimento da existência terrestre é o de autoiluminação, prolongando-se pelo sem fim da imortalidade. Tudo que é material experimenta mudanças. Então, se você hoje está preso dentro daqueles costumes antigos, daqueles costumes que a vida toda foi assim e vai permanecer assim, vai gerar um sofrimento ainda maior quando houver essa ruptura nossa aqui da Terra. E que pode muitas vezes nos afastar daqueles que amamos que já estão no plano espiritual, que vão nos afastar desse reencontro. Então, precisamos estar abertos às mudanças. O tempo, na sua voracidade, utiliza-se dos elementos da natureza para tudo alterar e reduzir a poeira original, não porém a vida. A maior concessão de Deus recorre-lhe a oportunidade para enriquecer-te de bênçãos e esparzirás pelo caminho percorrido, transformados em sinais luminosos. Quando nós pensamos na vida e essa vida compartilhada, a vida traz sentimento de dever cumprido, traz sentimento de evolução e ao mesmo tempo nos vai trazer o sentimento do servir. Imagine o reencontro dos apóstolos de Jesus, dos seus discípulos, com o Mestre, há poucos momentos antes da última ceia enquanto encarnados na terra. Jesus colocou a toalha em seu ombro, atravessou-a e pôs-se a lavar os pés dos seus apóstolos, com a intenção de que ninguém é maior que ninguém. Aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. É esse ensinamento que Jesus nos traz, e isso nos aproxima das pessoas. Quando nós pensamos apenas em nós, vive dentro de nós a arrogância, a mesquinhez, somos pessoas sovinas, amarguradas, pensando apenas em coisas e não nas pessoas. E nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Muitos de nós ainda permanecemos conectados nessa obsessão de amar as coisas e de usar as pessoas. Tudo que é material experimenta mudanças. Precisamos ser sinais luminosos. A dor provinda da ausência desses amores que voltaram ao grande lar através da morte deve ser superada pelas cálidas lembranças da convivência com eles. Revive-os pela memória nos acontecimentos que te alegraram, os 1000 nonadas de sorrisos, mas também as experiências de dor e de aflição que te fortaleceram no convívio com eles. Em todos os momentos, a gente não precisa lembrar apenas de campos floridos, mas de momentos de superação das dificuldades, da evolução e da nossa permanência e evolução como filhos de Deus. É importantíssimo, meu irmão, termos essa certeza de que nada se acaba, que tudo se transforma, que a dor, de alguma forma, ela também nos é necessária para a nossa evolução. No nível em que estamos, a dor ainda é necessária. As dores vão amenizar, as dores vão se acalmar. Vamos permanecer nessa reflexão. Então, meu irmão, sejamos luz, sejamos paz, sejamos fortaleza para aqueles que estão ao nosso redor, nesse e nos outros planos. Jamais te iludas com a ideia absurda do nada. Vivem aqueles que já morreram. Portanto, não imaginemos que estão em um descanso eterno. Aqueles que já pereceram do campo material permanecem muito vivos no plano espiritual. E é importantíssimo nós termos isso vivo na nossa consciência, de que nada morre, tudo renasce, tudo se transforma, a vida permanece. A lagarta que se arrasta graças à estólise e à histogênese transforma-se em falena leve que flutua no ar. O ser espiritual que se reveste de carne, quando essa transformação ocorre e desveste-o, ele ascende com leveza para os pâranos celestes. Abençoa a tua existência física mediante o respeito aos fatores que a reencarnação coloca para viver. Não tem caráter punitivo ou afligente, nem são considerados planificadores como concessões ímpares, mas resultados dos comportamentos. Todos que se encontram na roupagem física estão na aprendizagem da escola redentora. Ninguém privilegiado
pessoa alguma na condição de condenado. As experiências de crescimento são as mesmas para todos os seres. A sabedoria do amor inspirará cada qual o melhor rumo a percorrer. Mantém-te atento no momento da escolha, fazendo o investimento seguro da renúncia e da abnegação hoje para sublime compensação amanhã. Quando se adquire consciência do significado existencial, nada a macula, porque se transforma em lição, e nada diminui, porque a lei é de evolução. Diante do esquife dos que morreram, aprende a respeitá-los. Alguns permanecem ao lado dos próprios corpos, ouvem-te, veem-te e sente as tuas boas ou más emoções. Recorda de momentos agradáveis que eles captarão e os felicitarão. Faze com eles como gostarás que te façam quando chegar a tua vez. Dentro de toda essa reflexão, meu irmão, extraímos de Joana de Ângeles, em uma página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 5 de setembro de 2016, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, no estado da Bahia. Portanto, permaneça com pensamentos e sentimentos agradáveis ao redor daqueles que você ama e que são especiais para você, porque eles permanecerão te ouvindo neste e nos outros planos. Quero te convidar, meu irmão, nesse momento, a permanecer em elevação espiritual e, nesse momento, gostaria que você transformasse o teu pensamento em sentimento de gratidão e luz. E que esse sentimento se atravesse para todos aqueles que estão sofrendo, que estão passando por amarguras, por indecisões na sua vida. Que esse sentimento se transforme em feixes de luz para aqueles que estão se sentindo abandonados nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão arrependidos nas penitenciárias. Que esse sentimento de luz traga paz e bom ânimo para aquele que chora e que sofre. Você não está sozinho. Você está cercado de irmãos e de luz, que é essa luz que vem de Deus. Portanto, permaneça nessa evolução da esperança e da fé e nunca desista, porque o reencontro com aqueles que amamos será sempre inevitável. Tenha paz, tenha coragem e tenha fé. Que Deus, que Jesus te acompanhe em tudo aquilo que fizer, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja. Fique bem e um bom final de tarde para você, meu irmão. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.